Degustadores de Jelly Babies, eu sou o Constan. E eu sou o Nathan Constantino e sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal preferido de Doctor Who. Até Tardes! Pessoas, nós gostaríamos de pedir desculpas pela falta de frequência dos nossos vídeos nesses últimos meses. Realmente a gente tem demorado muito, mas como a gente sempre demora, desculpa, mas é que esses últimos meses têm sido bem... Bom, eles ocupam bastante do nosso tempo. Exatamente. Agora vai ser mais fácil, principalmente nesse mês, que eu tô de férias parcial, no caso férias da faculdade, trabalhando ainda assim. O Nathan tá de férias total, né? Mas nós pretendemos, não só nesse mês, é claro, continuar fazendo com maior frequência. Vamos fazer o máximo possível. Por favor, acreditem na gente. Porque vocês têm duas opções. Olhar pra gente e falar, mas vocês sempre falam isso. Ou olhar e falar, vocês sempre falam isso. Porém, eu acredito em vocês. Trust in us. We can do it. Confie em nós. Nós temos um canal do Doctor. Sabe o que é isso aqui? Trapézio descendente. Também pretendemos testar alguns outros tipos de vídeo, talvez alguns vídeos menores até, mais curtos, para pelo menos não ficar muito tempo sem postar nada. Então nós vamos ver aí, aguardem. O nosso vídeo de hoje é um tema muito interessante, porque nós vamos falar dos diversos gêneros que existem dentro de Doctor Who. Como vocês já sabem, Doctor Who é uma série muito, digamos, volátil. E tem vários gêneros dentro da série. Por exemplo, terror, comédia, fantasia. Claro, todos ficção científica. Mas dentro da ficção científica se enquadra outros gêneros. E como a gente já tem 3 vídeos falando sobre, digamos, gêneros, um específico que é sobre os episódios de terror, mais aterrorizantes, a gente vai deixar sugerido. Nós temos um outro que no caso é sobre os episódios de Natal, que eu não sei se pode ser considerado um gênero, mas talvez, né? Creio que sim. Nós também temos um vídeo dos melhores ou alguns episódios com personagens históricos. Também acho que pode se encaixar em um gênero cinematográfico. Começando com o gênero faroeste, velho oeste ou far west. A gente vai falar do episódio aqui do 11º Doctor, que tem a Amy e o Rory. E você aí, nosso querido amigo fã da Classic, assim como a gente também, provavelmente está pensando, não, vocês têm que falar do Gunfighters, o arco do primeiro Doctor. Calma, cara, como a gente já vai falar de um arco do primeiro Doctor aqui, e a gente já tem um vídeo sobre arcos do primeiro Doctor, a gente já vem explorando bastante o primeiro Doctor ultimamente, a gente deixou reservadinho pro 11º também porque as pessoas vão se identificar mais. Porque a maioria pode não ter visto Gunfighters, mas assistiu esse arco do 11º. Eu gosto muito desse episódio, da 7ª temporada, escrito por Toby Whithouse. Esse episódio é um episódio que eu gosto particularmente muito, é o A Town Called Mercy, uma cidade chamada Misericórdia. Esse episódio é interessante porque ele mescla o faroeste com um sci-fi bem meio steampunk, assim. O Doctor, o 11º, né, a Amy e o Rory chegam nessa cidade, né, Misericórdia, e eles descobrem, ao chegando lá, né, faroeste e tal, aí eles começam a fazer graça na cidade, até que eles descobrem que a cidade está sendo cercada por um ciborgue. E esse ciborgue que é o Doutor. Que Doutor? E aí quando o Doctor chega e fala, eu sou o Doctor. Aí eles olham pra ele, você é o Doctor? Aí ele, vocês me conhecem. Não, eles só querem te oferecer pro ciborgue. Aí eles levam ele lá pra fora. Só que daí na hora que o Doctor tá sendo jogado pro ciborgue chegar, o xerife vai lá e salva ele, o xerife da cidade. E o xerife explica o que tá acontecendo, que aquele ciborgue tá tomando conta da cidade faz um tempo porque ele tá atrás do Doctor, que é um doutor que tá ajudando eles. E você vai entender bem qual que é desse doutor mais pra frente no episódio. Eu não vou dar spoiler, a maioria de vocês deve ter visto, mas se você não viu, eu não vou dar spoiler. E nesse episódio tem um negócio interessante que além do faroeste, tem uma coisinha bem Doctor, que eu e o Eric a gente sempre discute, que é uma teoria que a gente formulou. Se você já viu na internet, não xinga a gente não viu nada, a gente realmente formulou. Nós achamos que a ideia foi nossa, né? Se já existiu, desculpa. Mas é uma teoria que diz que o Doctor tem um certo poder de convencimento.
A gente não sabe exatamente como, talvez algo característico dos Senhores do Tempo. Dos Time Lords, né? Mas porque, por exemplo, você vê isso no Classic, você vê isso com todos os Doctors, sem exceção. Eles chegam e, dependendo da situação, eles conseguem convencer as pessoas dali que eles podem resolver ela. Só que o cara não conhece ele, não sabe quem é o Doctor nem nada, mas ele consegue convencer. E o cara parece, de certa forma, inspirado pela figura do Doctor. Então, inclusive, como é o que a gente discute faz tempo, essa questão do talvez um maior poder de convencimento dos Time Lords, uma inteligência empática, não sei, uma questão de empatia. Então, futuramente a gente pode fazer um vídeo falando sobre da onde que surgiu essa nossa teoria e por quê, né? E dando vários exemplos de diversos arcos, episódios que a gente percebe que o Doctor tem esse poder de convencimento sobre as pessoas. Isso acontece geralmente em qualquer ambiente que ele chega, né? Ele consegue tomar conta com uma facilidade. É claro que ele tem o conhecimento, então isso ajuda bastante. Mas a gente percebe que as pessoas já têm uma predisposição a confiar nele. Afinal, trust me, I'm the Doctor. Bom, agora nós vamos para o gênero da comédia e vamos lá para os anos 60 com o primeiro Doctor. O primeiro arco de comédia de Doctor Who foi com ele, William Hartnell, nosso primeiro Doctor. pausa para a imitação do primeiro Doctor. Yes, yes, yes. Quiet, my dear. Oh, my dear. O roteiro é de Donald Cotton e os companions do primeiro nesse arco são Vicky e o Steve. O nome do arco é The Myth Makers. O nome do episódio era para ter sido Is There a Doctor in a Horse? Porém, os produtores daquela época não deixaram passar esse episódio, mas seria muito interessante ver uma coisa assim ainda mais comédia. Eles vão lá pra Grécia Antiga, a grande mitológica guerra, né, por Helena de Troia, que teve o Ulisses, que teve o Aquiles, que foi a famosa entre gregos e troianos, a Guerra de Troia, aquela lá do cavalinho. Bom, e o nome, esse possível nome é claramente uma referência ao cavalo, né, o cavalinho de Troia, e é uma grande comédia no meio da Guerra de Troia. E é o primeiro arco sem a Verity Lambert, que é, né, a primeira produtora, a produtora original de Doctor Who. E, bom, assistam o episódio. Tem que ter um pouco de disposição, porque afinal de contas são 4 recons. Oh, no. Recons são aqueles episódios que eles não conseguiram recuperar todos, recuperaram só algumas cenas congeladas, aí eles vão passando essas cenas durante os episódios. Mas vale a pena, dá uma olhada lá. Agora para o gênero espionagem. No espionagem que a gente escolheu aqui é um arco do nosso querido segundo Doctor, Patrick Troughton, The Invasion. Um arco que tem como companions a Zoe e o Jamie. É muito interessante que esse arco é no futuro, só que é o futuro pra época, porque pra hoje em dia já não é mais futuro, né? E o Doctor lá e os companions chegam em Londres, e Londres tá muito diferente, tá tudo quieto, e parece que tá sofrendo uma espécie de ditadura. E você não entende muito bem o que tá acontecendo no começo. E aí você vai entendendo no episódio que parece que uma empresa meio que tá tomando conta da cidade, tá meio que tomando conta da cidade, e todo mundo tá comprando os produtos dela. Ela fabrica diversos tipos de produtos eletrônicos. E é meio que como se fosse uma empresa criando uma espécie de ditadura na cidade. É um conceito bem maluco, assim. Talvez poderia ser denominado tecnocracia. E aí você vai entender por que a empresa faz todo mundo comprar, como, né, que ela faz todo mundo comprar os produtos dela e tal, tipo um MP3zinho que todo mundo compra. Por que será, né? E você vai entender que o chefe dessa empresa, né, o dono, ele tá, vamos dizer, sob comando do Cyberman. Você vai entender melhor qual que é a dele ao passar do arco e tal. E é bem cheio de espionagem interessante, tem várias sequências deles invadindo o prédio, aí fica no stealth, e o segundo Doctor todo atrapalhado fazendo stealth, né? Agora voltemos para o nosso 11º Doctor. O episódio se chama The Angels Take Manhattan e é da 7ª temporada. É o gênero noir. Bom, eu não sou um especialista no gênero noir e não sei se eu vou definir exatamente para vocês o que seria. Mas ele é um gênero que flerta com os anos 50, com o preto e branco ou cores mais neutras
que é principalmente o que acontece no começo do episódio, que aparece aquele primeiro homem todo vestido, tem uma vestimenta mais clássica, né? Que ele tá de terno e ele vai subindo as escadarias, que também de Nova York. Aí esse episódio se passa nos Estados Unidos, que é onde nasceu esse gênero de cinema. Fantastic. Bom, e uma das outras características principais para um gênero de noir é a femme fatale, que é uma mulher, né, sensual, uma mulher atraente, assim, que no caso do episódio Doctor Who tá personificada na personagem da River Song. E o episódio, pô, não tem o que falar desse episódio, é um episódio que define a temporada, define a vida dos companions de Doctor Who, spoiler alert, como diria a própria River Song. Spoilers! Esse episódio é o episódio, né, em que a Amy e o Rory vão embora e aquela cena em que ele pula do prédio para poder quebrar a linha do tempo dos Vipinendos também, tudo isso é muito foda como acontece, né? A dificuldade que o Doctor tem de entrar em Nova York, porque afinal de contas Nova York tem uma grande perturbação de espaço-tempo, né? Afinal de contas tem vários filmes em Nova York que eles viajam no tempo. Mas é interessante isso também. Com certeza vocês já devem ter assistido. Se não assistiram, assistam. E cuidado, porque vocês vão chorar mesmo. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo nosso, Uvinhos. Não se esqueçam de se inscrever no canal aqui. Se inscreve, só apertar. Inscreve. Porque tem gente que assiste o canal e não se inscreve. Sendo que quando você se inscreve, você dá uma força muito grande pra gente. Se inscreve aí. Não esquece, claro, de curtir o vídeo e também de deixar seu comentário por aí. O que vocês acham da teoria que a gente falou e tudo mais. Não se esqueçam também de curtir a Confia em Mim, Eu Sou o Doctor, a página mais que fantástica do Facebook. E claro, também curtam a nossa página no Facebook, Até Tardes. Muito obrigado pelo view de vocês. Alonso e Alonso. Jerônimo.